Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para a terceira palestra do segundo dia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Congresso Internacional de Direito Unipitã. E Leandro? Tudo bem? Boa noite, professora Letícia. Boa noite. Professora Raquel Braga. Boa noite a todos que estão entrando com a gente também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Boa noite, gente. E Raquel, boa noite. Ô, Letícia. Ué, Letícia, você é Braga? Sou. Gente, agora que eu vi isso, eu Primas também. e não sabiam disso. Olha só, Raquel, que alegria. Tá vendo? Eu nem sabia aí, olha. Porque todo mundo me conhece como Letícia Web, né? Pois é, eu não sabia que você era Braga. Meu último sobrenome é Braga. É Letícia Web Pires Braga. Ué? Então nós somos Coincidência. primas. É. Pessoal, vamos lá, boa noite. Vai colocando aí de onde vocês estão falando. O pessoal que é Unipitã vai escrevendo Unipitã. Parnaíba, Piauí. Piauí. Tem a boa Piauí, hein? Unipitã, o Davi. Marcos Vinícius, Unipitã. Silvia, do 7º período. Petrolina. Sérgio. Louco. Boa noite. Matheus Unipitã. Prados, Matheus. Bernardo Venezes, Juiz de Fora. Cara, é o nome e sobrenome do meu primo. Impressionante isso. Bernardo Venezes. Rômulo Unipitã. Legal, boa noite. Matheus, Sônia de Americana, João Gabriel Unipitã, a Moema do Unipitã. Legal, gente. Boa noite, Dayana. E aí, pessoal, ansiosos para a palestra de agora? Vocês não sabem quem vai tá vir crescendo, hein? prestigiar nossa palestra da noite. Daqui a pouco ela entra. Alguém conhece a professora, mestre Kelly Torres? Olha, Ela é fã da doutora Maria Consentino. é o Ela quê? falou que vai fã. Ah, que bom, gente. Nossa, Vai entrar daqui a pouco para a nossa pró-reitora de ensino. Segundo ela, vai entrar, né? Espero que entre. Mas Tanta avisou que demanda, vinha. coitada. Palestras estão ótimas, estou adorando. Que bom, João Gabriel. Obrigado, viu? Tudo feito com muito carinho para vocês. Obrigado. Tem para todos os gostos, né, Moema? Tem para manhã, tarde, noite. A questão do horário é justamente para isso mesmo, porque tem gente que não pode assistir, não pode assistir de manhã, não pode isso. Aí acaba que a gente consegue agradar todo mundo, né? Se a gente colocar tudo à noite, né? Exatamente. E depois todo mundo pode ver
no YouTube do Unipitan, tá, pessoal? Eu vou aproveitar que a gente tem aqui um minutinho antes de entrar com o vídeo institucional. Vou lembrar mais uma vez, quem ainda não se inscreveu e tem interesse no certificado de 40 horas extracurriculares, se inscrevam lá no site do Event3, que é por meio de lá que é expedido os certificados, tá bom, gente? Se algum de vocês chegou aí por meio do link só, sem se inscrever, se inscrevam agora. Você tem o link fácil aí, Raquel, de inscrição? Tenho. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Pode faz maratona, Silvia. Eu te falo que eu sou bom nesse troço. A Silvia também está maratonando. Estou vendo ela. A gente pode dar a mão, Silvia. É isso aí. É Netflix do segundo Congresso Internacional. Vamos maratonar o negócio. É. Aí, tá, pessoal? Quem estiver precisando do certificado e não se inscreveu, clica aí, faz a inscrição. Você gasta 30 segundos para fazer. Registra lá, tá bom? Para poder receber o certificado. Boa noite, pessoal. Vamos entrar com o vídeo institucional agora, por gentileza? Vai entrar antes da palestrante? Sim, senão não vai atrasar, tá? Uhum. Pode entrar com o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Eu já respondo as perguntas, tá? Vamos lá. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan.
Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Boa noite a todos. Agora, em definitivo, eu gostaria de cumprimentar carinhosamente a todos que nos assistem aqui. Já estamos com 280, estamos com a média de 1.000 pessoas por palestra. Gostaria de cumprimentar a professora Letícia, a professora Raquel Braga e, de uma forma muito estimada, a nossa querida pró-reitora Kelly Torres, que irá fazer a nossa abertura oficial. Mas antes, com muito carinho, cumprimento a doutora Maria Consentino. Seja muito bem-vinda, doutora, e passo a palavra para a professora Kelly Torres, perdão. Boa noite, pessoal. E Leandro, você está errando meu nome, Leandro? Como que pode? Eu errei. Eu acho que eu te vejo pouco, Kelly. O dia inteiro. É pouco. Boa noite, pessoal. É uma honra recebê-los, né? Hoje é meu segundo dia no evento. Ontem nós fizemos a abertura pela manhã, não é isso, Leandro? E muito felizes, né, com a participação de todos. Aí aproveito para saudar também as instituições parceiras, né, os nossos alunos de outros países. E, Meretíssima, hoje eu estou muito feliz porque eu sou sua fã, viu? Eu fiz questão de fazer essa abertura, tá? Falei com o Leandro, eu não sou da área do direito, viu? Eu sou da área de administração. Estou como pró-reitora acadêmica aqui, mas acho que eu te sigo desde quando você tinha aí menos de 10.000 seguidores lá no... Sério? Que delícia! Sério? E eu falei com o Leandro, né? Falei assim, Leandro, se você conseguir trazer a Meretíssima aqui, vai ser um ganho para nós, porque eu adoro o seu trabalho, viu? Particularmente, estou muito honrada de estar nessa abertura, né? E... eu estava o tempo todo externando isso para os meus colegas. Falei assim, não, Leandro, eu vou participar na terça-feira, isso me lembra, né? Pontua na minha agenda. Aproveito para saudar as minhas colegas aqui também, Raquel, Letícia. Hoje eu estou sentindo falta da Érica aqui na sala, Leandro. Nossas alunas e alunos, eu tenho certeza que hoje a Meretíssima vai abrilhantar o nosso evento, né, com a sua palestra, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença, viu? Eu espero que seja uma noite excelente para todos, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado, professora. Doutora Maria Consentino, uma satisfação, uma honra muito grande tê-la conosco nessa noite. Realmente, tudo que foi dito aqui antes de eu estar falando agora é verdade. A minha pró-reitora queria muito a sua presença, como vários alunos pediram, como eu também fazia questão. Então, por isso, a gente fez esse esforço para a gente poder tê-la aqui conosco. Eu vou ler o mini currículo da doutora Maria Consentino. Ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belo Horizonte, integrante da
CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, integrante do Grupo de Trabalho pelo Pacto Nacional de Políticas Públicas de Prevenção à Violência Doméstica contra Mulheres, palestrante de temas referentes à violência doméstica contra a mulher, empoderamento feminino e conscientização sobre a desigualdade de gênero e sobre as políticas públicas efetivas no combate à violência doméstica contra a mulher. Tutora do curso online para juízes, violência doméstica e familiar contra a mulher. Reflexões e perspectiva de atuação no âmbito do Poder Judiciário. Doutora, novamente, é um prazer muito grande tê-la aqui. Desejo uma ótima palestra. A palavra está com a senhora. Nossa, muito obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui com vocês. A responsabilidade agora é bem grande, né? Que eu tenho fãs, além de institucionalmente, mas fãs do meu Instagram, que se tornou uma página de serviço público, né? Uma página social. Então, tenho muita responsabilidade com ela, e cada vez mais, quando eu vejo pessoas falando, nossa, eu sigo, eu gosto, eu fico feliz, e cada vez mais realmente aumenta a minha responsabilidade. Nosso tema hoje, né, que eu sempre falo, que quem me acompanha sabe no Instagram, que eu falo muito sobre, o meu trabalho é sobre o despertar, né? Então, nós escolhemos falar sobre esse tema, como que a Lei Maria da Penha despertou a sociedade. E também gostaria de cumprimentar os alunos, né, que são muitos alunos aqui presentes. Eu sempre acho assim, não tem como, é muito bom falar para alunos, principalmente sobre essa temática, né, desigualdade de gênero, sobre a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, porque eu sei que na faculdade é dada assim, muito rapidamente, não tanta profundidade como se deveria ser feito, né? Deveria ser dado maior atenção para essa questão, para que nós não tenhamos problemas com os profissionais, os operadores do direito, no questão da aplicação da Lei Maria da Penha, entender por que essa lei veio, né? Como ela despertou. Com certeza, as pessoas que têm mais de 30 anos, elas conseguem identificar assim, rapidamente que a Lei Maria da Penha ela trouxe uma visibilidade muito grande para essa temática, que antigamente não havia, né? Não havia noticiário, a mídia não propagava sobre mortes de mulheres, como hoje a gente vê todos os dias. Então, realmente, a Lei Maria da Penha ela foi um instrumento que resgatou a cidadania da mulher, retirou da esfera, né, do privado, rompeu aquele silêncio de quatro paredes, passou a ser uma questão de Estado, uma questão de pública, né? Então, ela retirou o sofrimento de todas as mulheres e para trazer para uma questão... Então, antes se falava muito que briga de marido, mulher não se mete a colher. Eu me lembro que eu tenho 24 anos de carreira. E no começo, eu fui juíza no interior, então nós tínhamos as mulheres que sofriam violência todos os finais de semana, depois do final de semana, com álcool, com essas questões todas que são gatilhos, e não tínhamos nada para fazer, era sempre um tempo preso, então, assim, proteção para a mulher não tinha nenhuma, então ela sempre voltava para aquele contexto, né, que era violento, e a Lei Maria da Penha trouxe esse despertar, né, a gente começa, depois da Lei Maria da Penha no direito, a trazer outros temas que foram tais como crime de stalking recentemente, importunação sexual, não se falava em assédio, a própria a tese, que eu já fiz muitos júris, que também eram reconhecidos, normalmente, com muita tranquilidade, a questão da legítima defesa da honra era ligada, e tudo assim muito naturalizado. Hoje não é mais declarado inconstitucional, o juiz não pode aceitar essa tese como num júri. Então, assim, foram muitos despertares, né? A lei trouxe mudou a história da questão de gênero, apesar de que a Constituição de 88 ela já começa trazendo essa questão, falando que antes de 88, a Constituição de 67 falava que os homens, 64, os homens eram, não, que as pessoas eram iguais. Na Constituição de 88, começa a se falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, essa questão de gênero, ela começa a ser ali, apesar dos constitucionalistas. Eu fiz uma live com a doutora em Direito, né, a Alice Bianchini, então ela estudou muito sobre isso,
e ela pesquisava os constitucionalistas, e nenhum dava uma explicação sobre a questão de gênero, por que começou a se falar em homens e mulheres. Então, na verdade, a Lei Maria da Penha vem despertando, ela vem trazendo isso, apesar dela não ter sido, né, ela foi desprezada durante um bom tempo, ela gerou enormes resistências, né, como tudo que é tratado com relação à mulher. Ela é um microsistema que trouxe a proteção da vulnerabilidade da mulher, como outros sistemas, microsistemas que trazem, tais como o Código Consumidor, o Estatuto a questão da lei do racismo, o Estatuto do Idoso, e nenhuma delas sofreu uma ação declaratória de constitucionalidade, e com tantas declarações antes pelo Judiciário de inconstitucionalidade da lei, como a Lei Maria da Penha, por se tratar que violava o princípio da igualdade. Então, eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha ela nasceu em 2006, mas ela tirou a certidão de batismo na decisão do STF, que declarou a sua constitucionalidade. No governo Lula, foi a Procuradoria, né, a Advocacia Geral da União, teve que entrar com uma ação declaratória, porque tanta celeuma tinha naquela época, né? Então, foi colocada uma pá de cal nessa questão, e hoje ela é realmente constitucional. Então, a gente vai percebendo que a lei ela trouxe esse despertar, é o que eu sempre falo. Só que esse despertar, a gente só pode falar em despertar quando cada um de nós começamos a nos despertar e começamos a enxergar aquela situação que antes a gente não enxergava. Como eu sempre falo, despertar é isso, quando você vê uma situação que você já estava dentro dela, mas antes você não conseguia enxergar, era tudo muito naturalizado, e comigo aconteceu da mesma forma. Eu sempre conto, eu gosto de contar um pouquinho da minha história, do meu despertar, porque eu acho que todas as pessoas, todas as mulheres, pelo menos, da minha idade, ou então... Eu conheço até meninas novas que falam, nossa, meu pai é assim também. Então, existe essa questão de ser criada dentro do patriarcado, porque o patriarcado ele é presente, sim, e ela trouxe isso, né? A lei, ela trouxe esse despertar para a gente ver, assim, ele existe mesmo, a desigualdade de gênero é grande, principalmente nos países. Quanto maior a desigualdade de gênero, maior o índice de violência, como no Brasil. Então, no meu caso, eu fui criada com um pai militar, muito, muito machista, uma pessoa maravilhosa, mas dentro daqueles padrões machistas patriarcais, neto de italiano, coronel do exército. Então, eu fui treinada, é horrível falar assim, treinada, mas criada sem nenhum para casar. É porque o patriarcado ele faz isso, né? Ainda que tenha meninas que não tenham sido criadas para isso, como eu fui, mas ele cria essa falsa ilusão que nós somos inferiores, que nós precisamos de um casamento. Nós precisamos de um amor, não de um casamento. Então, aí começou. Meu pai sempre, eu treinada, educada para casar, e eu me casei com 19 anos, era um casamento mais da vontade dele do que a minha. Eu lembro que com 15 anos eu já fazia corte e costura, eu era muito treinada para ser uma mulher do lar e casar com alguém. A minha profissão, ele nunca fui questionada, eu nunca pensava nisso, eu só pensava que eu tinha que casar e acompanhar o meu marido, que era militar na época. Só que esse casamento, obviamente, não deu certo, né? Então, me separei um ano depois e eu decidi ser magistrada. E a forma que eu decidi ser magistrada também, hoje, eu penso que era que a minha alma já sabia que eu queria ser respeitada, porque eu estava vendo um filme americano, uma senhora, né, uma juíza entra, e todos se levantam, e eu penso assim, nossa, eu quero isso. Foi assim, o que é isso? É juíza? Então eu quero. O que precisa? Fazer faculdade? Tá. Então eu quero ser juíza. Na época, obviamente, que levantar foi um simbolismo muito grande. A minha alma já sabia exatamente o que eu queria. Eu queria ser respeitada. E eu consegui passar no concurso, né? Passo no concurso, 4 anos depois de me formar, e papai realmente aprendeu muito, ficou muito orgulhoso, e o mais engraçado é que o patriarcado ele é tão presente que ele realmente não acreditava que eu seria capaz de ter um cargo, que eu decidiria o destino das pessoas. Então, ele ficou tão surpreso que ele me envergonhava, porque todo lugar que eu chegava, eu tinha que falar, minha filha é juíza. Então, era assim, uma coisa que depois do meu despertar, eu fui entendendo tudo. Mas eu não saberia disso tudo se eu não assumisse a vara de violência doméstica 5 anos atrás. Uma juíza já de carreira, numa vara civil, 10 anos, e resolvo
buscar uma motivação no trabalho, porque realmente o tribunal, esse sistema, essas instituições, eles não têm mecanismo de motivação para os profissionais. E quando eu entrei na magistratura, eu olhava os juízes que já eram juízes como eu sou hoje, de comarca especial, e eu achava eles muito desanimados. Eu falava, meu Deus, o juiz não tem ânimo, não tem gás, não tem paixão. Depois eu entendi por quê. Porque a gente tem um sistema realmente que, para você buscar paixão durante 20 e tantos anos numa função, você tem que buscar fazer a coisa com amor. Eu sempre busquei o amor no que eu estava fazendo para poder aguentar, porque o sistema é pesado, é muita cobrança. Então, assim, eu estava no momento que eu queria uma coisa nova. Encontrei um amigo na garagem do fórum, ele falou, abriu a violência doméstica. Falei, meu Deus, isso aí deve ser horrível. Aí eu falei, não, mas eu acho que você tem a sua cara. Aí eu pensei e falei, bem, vou pensar, até segunda-feira eu dou a resposta, e como tudo que eu decido na minha vida é sempre com o meu coração. Então, assim, orei, meditei e falei, se o meu coração quiser segunda-feira, eu vou. Só que eu não sabia onde eu estava caindo. Aí eu vou, consigo a remoção, sento, como toda juíza, burocrática, muito processo, muitos papéis, tudo, secretaria, tudo igual, só que, de repente, atrás daqueles números tem muitas mulheres, muitas vidas em sofrimento. E eu comecei a investigar porque, se era realmente real, cada processo que eu pegava até hoje, a mesma sensação que eu tenho, porque são muitos pedidos de medida protetiva. Não, então eu tinha a impressão, não, mulheres estão inventando. Não é bem assim. Isso é muito presente, e eu fazia questão de ver. E realmente estava ali presente. Então, eu comecei a despertar que existe patriarcado, que existe realmente machismo, que a cultura do machismo é uma cultura de menosprezo à mulher. Eu não era uma mulher que eu não podia me dizer feminista, apesar de lutar pelos meus ideais, depois que fui me despertando, que se despertar foi um caminho, uma conquista. E eu fui vendo, né, que esse menosprezo à mulher ele vem sendo reverberado, repetido por milênios, e não podemos mais sermos cúmplices dessa cultura do silêncio, da discriminação. Eu descobri realmente qual era o meu propósito de vida ouvindo mulheres, escutando mulheres todos os dias que contam todo tipo de violência que sofrem no lugar que deveria ser o seu porto seguro, o lugar onde elas deveriam ser amadas e respeitadas, não tratadas daquela maneira que eu vejo no meu dia a dia. Então, daí eu fui vendo que esse patriarcado ele é presente e que ele me trouxe também dores. Eu nunca sofri uma agressão física, mas ele machuca porque ele inferioriza a mulher, ele tem como eu falei, nessa pretensão de superioridade, e ele também ele oprime, né? Então, o meu trabalho no Instagram é sempre falar da opressão do patriarcado para toda a sociedade. E a Lei Maria da Penha, então, ela trouxe esse despertar para mim, porque se não fosse a lei criar a vara de violência doméstica, a obrigar a especialização de todos os operadores, os atores do sistema de justiça, porque lá está na lei, somos todos obrigados a entender esse gênero. A lei ela é muito bem, ela é uma das 3 melhores do mundo, porque ela tratou de tudo e ela precisa de mais efetividade. Ela precisa que as pessoas entendam que o Estado não está intervindo, porque a má vontade é quando o Estado intervém nas relações familiares, sendo que é o crime de maior incidência no Brasil, por exemplo. Eu vou falar dos índices, né? Dos índices internacionais também. Então, romper essa cultura do machismo é necessidade urgente. Enquanto não despertarmos para essa situação, como eu despertei, essa educação que nós temos que fazer, essa reforma íntima que nós temos que entender que essa desigualdade em todos os setores está trazendo essa violência, nosso caminhar vai ser lento. As pessoas falam assim, nossa, mas as mulheres estão no topo, mulheres conquistaram, mulheres estão... O judiciário são 38% de mulheres, apesar de não estar no topo, né? 38% de juízes, mas os órgãos plenos, a maioria é homem. E as pessoas sempre me falam, não existe patriarcado, isso é
você está inventando, isso é mimimi, isso é coisa de feminista. E eu sempre respondo com os índices. O Brasil é o 5º lugar que mais se mata mulher no mundo. Então, assim, 5º lugar de feminicídio. 5º lugar que se conta cadáveres femininos que morreram por serem mulheres. Nós, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada, né, no Brasil, e no mundo, a cada 18 segundos. Tem dados da ONU também que 137 mulheres morrem por dia dentro do seu relacionamento. Isso significa 58% das mortes de mulheres. Então, algumas pessoas, eu postei no Instagram, alguns disseram, mas homens morrem muito mais. Homens morrem de morte violenta, mas eles não morrem pelo gênero. Então, o que eu estou falando é que o patriarcado existe sim, porque a maior causa de mulheres que se conta cadáveres, por exemplo, no Brasil, que tem muito índice de igualdade, assim, é muito alto, elevado, a desigualdade entre de gêneros, né? Isso tem também pesquisas de meninas, desde de criança, elas ocupam muito mais o tempo delas com afazeres domésticos, tem várias pesquisas mostrando que o índice de desigualdade de gênero do Brasil é muito elevado. Então, a Lei Maria da Penha traz esse despertar, né? E as pessoas falam assim, não existe. Eu falo, não, existe sim, os índices estão aí para isso. E tem outros também estatísticas, né? Nós enfrentamos obstáculos concretos pelo mundo. Hoje, acho que até foi postado sobre isso, que eu sempre falo, que tem um relatório americano que fala que todas as mulheres que conseguiram chegar no topo de uma empresa, de multinacionais, de grandes empresas, são CEOs, elas são, na verdade, conseguiram com base nos resultados, CEOs. Elas conseguiram com base nos resultados. Todas as mulheres conseguiram promoção e chegarem no topo com base nos resultados. Os homens conseguiram com base nos potenciais. Então, isso não é uma mentira. Realmente, a desigualdade de gênero existe e a desigualdade de gênero traz a violência doméstica, traz a violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, ela vem despertando, sim. A minha rotina de trabalho, né, como eu falei, eu sempre ouço mulheres, então eu passo minhas tardes, são muitas audiências, e tem algumas coisas que me marcaram, como, por exemplo, uma mulher sentou e falou, doutor, eu apanhei durante 30 anos, mas eu não sabia que eu era vítima de uma violência, eu achava normal, porque todas as mulheres da minha família sofreram agressão, apanhavam, e porque eu nunca sangrei e nunca fiquei roxa, eu nunca tive hematoma. Então, essa questão da violência doméstica é o que se fala, é da naturalização da briga, a naturalização dessa inferiorização. Então, o que eu falo sempre no meu Instagram eu sempre falo nas palestras também, que as pessoas estão adormecidas, né? Que o machismo, ele, além de ter essa pressão toda sobre a mulher, o que é machismo e patriarcado, são sinônimos, ele oprime também os homens. No Brasil, a cada 10 suicídios, 7 são praticados por homem. Com certeza, isso vem da opressão, porque os estereótipos que são impostos pelo machismo, pelo patriarcado, do tipo, o homem não chora, ele cresce escutando isso, o homem tem que ser o provedor, então o homem sempre ser obrigado pela vida financeira de uma família, carregar isso nas costas, então isso sempre será uma opressão do patriarcado, né? Esse machismo ele é tão naturalizado que ele é ensinado com muita naturalidade dentro dos lares. Como eu falei, essas pesquisas, tem uma pesquisa que diz que meninas trabalham muito mais em afazeres domésticos que os meninos. E isso é ensinado com muita natureza, com muita naturalidade. Então, essa desigualdade, ela vem, né? Ela vem sempre repetindo e ela vai repetindo. A própria lei, quando ela veio, ela trouxe essa reflexão, né? Que ela foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica, ela é uma lei reflexiva, mas até hoje nós estamos em debate.
até hoje, todos nós, porque o que forma o sistema de justiça, toda a sociedade, somos nós. Enquanto nós não despertarmos, a Lei Maria da Penha vai ter dificuldade para ser efetiva e ela cumprir realmente o seu papel. A Lei Maria da Penha, ela reconheceu no artigo 3º como direitos humanos a violência contra a mulher, né? Então, assim, como assunto de interesse dos direitos humanos. O que significa isso? Significa que hoje é um assunto de direito internacional, que não é só do Brasil. Então, a Lei Maria da Penha ela foi trazendo todo esse despertar. Apesar que ela veio, a origem dela, todo mundo sabe que foi a luta da Maria da Penha, e buscou, junto aos movimentos feministas, essa condenação na OEA, na Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado, mas o Brasil, depois de ser condenado, ele demorou 2 anos para fazer a lei. Então, tudo que se trata dentro do nosso país, na questão de gênero, dentro do direito, ela é muito lenta. E hoje a gente vê uma diferença, né? Hoje a gente vê um despertar, hoje a gente vê essa temática sendo trazida para o direito de uma forma assim, reiterada. Então, assim, leis, o stalking que saiu recentemente, eu sempre falava, como que você vai coibir, ajudar o feminicídio? Toda mulher que é vítima de feminicídio foi vítima, assim, a porcentagem é altíssima, de stalking, que é a perseguição. Então, assim, aumentar a importunação sexual, que é aquele assédio que o pessoal fala, mas na verdade é crime contra a dignidade da pessoa humana. Então, assim, é um crime contra os costumes antigo, né? Agora contra a dignidade, que é um crime sexual, e hoje com pena muito mais alta, que era uma coisa tão naturalizada antes, o mexer, tocar numa mulher, que hoje não, hoje é um crime que a Lei Maria da Penha, depois dela, que trouxe esse despertar. É óbvio que a Lei Maria da Penha ela vem despertando todos nós. A Lei Maria da Penha ela traz um conceito, né, de que é violência doméstica, no artigo 5º, que é a violência contra a mulher praticada em decorrência do seu gênero, aquela que é sexual, patrimonial, moral, física e psicológica. Sendo que a mais comum, que todo mundo conhece, como eu falei aqui, que é a violência física, porque essa sempre foi normal ser reconhecida, porque é uma violência, uma lesão corporal, uma via de fato, essa é fácil de se detectar. Mas o grande problema da questão da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, dela se tornar efetiva, é realmente esse despertar, é essa educação que nós precisamos todos termos consciência de um relacionamento abusivo, de entrar, saber que um relacionamento abusivo é uma violência psicológica, entender que violência sexual existe, que é a questão da mulher sempre ter a sensação do débito marital, tanto é que o estupro marital é pouquíssimo, na minha experiência, eu tive 2 em 5 anos, porque as mulheres sempre acham que são obrigadas a praticar e agradar os maridos, mesmo que elas praticam atos sexuais que elas não desejam. Então, é muito importante essa conscientização. Nós só vamos ter uma efetividade da Lei Maria da Penha realmente trazendo essa conscientização do relacionamento abusivo, que a gente fala tanto. E quantas mulheres, eu fico impressionada, quanto mais eu falo, eu fui falando, e a coisa foi orgânica e crescendo, porque eu comecei a falar e vinha muitas mulheres, até hoje vêm falando, nossa, eu não sabia, eu vivo isso, eu não sabia. Porque, como eu falei, é a naturalização da violência, do crime, do crime de maior reincidência no Brasil, o crime que vai lá na fonte, né, que é a base, que é a família, e que estava tudo no escuro, não tinha um despertar, não tinha um olhar. Hoje a gente já começou a ter esse olhar de saber que realmente mulheres que sofrem controle excessivo, ciúmes excessivo, posso falar rapidamente sobre um relacionamento abusivo, que elas, nossa, eu não sabia, porque quando ela se desperta, ela consegue cortar esse tipo de relacionamento na vida dela, obviamente o despertar traz o quê? Menor incidência da violência, né? dos índices de violência no Brasil. Então, a Lei Maria da Penha, ela tirou do âmbito, né, de 4 paredes a violência e levou para um problema de segurança social, né? Então, assim, hoje é uma questão de Estado, hoje é uma questão de direito, é uma questão de ordem pública. A questão, tudo que se trata, a violência contra a mulher hoje é inegociável. Tanto é que eu entendo que até a fiança, quando o delegado fixa, eu revogo imediatamente, que para mim tudo que se refere à violência contra a mulher
é inegociável, porque essa lei ela veio para despertar a sociedade, ela veio para mostrar para o Brasil que isso é um crime, que ele mata mulheres, quando não mata fisicamente, mata a alma das mulheres, que perdem sua autoestima, que é a violência psicológica tão presente nos relacionamentos, tão presente em decorrência desse patriarcado, que eu sempre bato e vou falar sempre. Bem, aí eu sempre falo, eu falei da lei, que a lei ela é muito boa, sempre falo, né? Nossa, mas a lei é tão boa assim, como que ainda tem tantos índices, né? Por que tantas mulheres estão morrendo? Porque a lei ela é fantástica, mas ela precisa dessa efetividade. Ela precisa que todos nós saibamos aplicar, trazer a efetividade, a eficácia a essa lei, porque ela traz vários dispositivos que não são... Ela é uma lei mista, ela é híbrida, ela não é uma lei penal, ela traz... Ela mexe com toda a sociedade, ela traz políticas públicas e ela traz essa necessidade de educar. Sem uma educação, sem a sociedade, sem as pessoas não entenderem o que é uma violência e não conseguirem cortar esse mal pela raiz, as estatísticas vão sempre aumentar. Por isso que eu sempre falo, né? Sobre a questão eu sempre falo, porque a Simone de Beauvoir tem uma frase do segundo sexo que caiu definitivamente a venda dos meus olhos com relação a esse despertar, quando ela fala que o opressor não seria tão forte se não encontrasse cúmplices entre os oprimidos. E na hora caiu, eu falei, gente, nós mulheres, por que esses altos índices, né? Porque nós, de uma certa forma, as mulheres estão sendo cúmplices desse patriarcado, porque dessa maneira que nós somos criadas, da maneira que eu fui criada. Então, o despertar, ele exige um esforço, exige que você pare e comece a olhar como que foi a sua vida, e, a partir daí, você mudar o comportamento de todo falas, pensamentos, atitudes, com relação para derrubar essa inferiorização. Tem uma pesquisa recente também de meninas de 5 anos no São Paulo, que perguntado para elas qual era o sonho delas, todas falaram, assim, 90 e tantos %, que era o casamento. Então, nós somos treinadas, assim, a tendência, que é a violência, essa desigualdade, a gente querer sempre achar que a gente precisa de um homem para nos sentir, para nos ficarmos completos. Não estou dizendo que não precisamos de um amor, mas o foco da nossa criação patriarcal é sempre buscar esse complemento de alguém que muitas vezes faz você se submeter a migalhas, a receber pouco, porque são esses padrões que existem nas famílias brasileiras, onde tem esse índice de desigualdade grande de gênero, é da forma que elas são criadas. Então, assim, meninos vão presenciar os pais sendo rudes, pode não agredir fisicamente, mas precisam, os pais sendo... Eu parei para ler, que eu não posso ler os comentários. Os pais agredindo mães, tratando de uma forma... desmerecendo mãe, e as filhas vendo a mãe, presenciando a mãe sempre submissa e aceitando aquilo. Então, essa violência é intergeracional, ela vai repetindo, é dentro de casa que a gente tem que despertar e começar a mudar, porque sem esse despertar, não vamos acabar com a violência, porque as meninas vão entendendo que elas podem, elas devem, elas têm que aceitar migalhas, aliás, que elas têm que aceitar estar num relacionamento que não as fazem felizes, porque elas têm uma série de fatores dos estereótipos da sociedade, que a sociedade ensinou que elas são obrigadas a estar ali. Então, assim, tem vários índices, né? Por que mulheres ficam num relacionamento abusivo? Primeiro, mulheres demoram, pesquisa, 9 anos para poder realmente fazer a denúncia. São pouquíssima porcentagem de mulheres que no começo, na primeira, conseguem fazer essa denúncia. Por quê? Porque tem vários aspectos, né? Então, assim, tem o medo, tem a questão do status quo da sociedade, porque como a vergonha de terminar, a dificuldade de reconhecer que aquele projeto do casamento que nós somos criadas desde novinhas é um projeto falido, que não é aquilo.
Então, e o ciclo da violência, porque um relacionamento ruim, ele não é o tempo inteiro ruim, ele é o ciclo, né? Então, ele tem aquele momento de tensão, de explosão e da lua de mel. Então, ele nunca é horrível, ele tem esse momento da lua de mel que sempre o homem vai falar que vai mudar de religião, que promete parar de beber, que ele se arrepende muito, que ama, manda flores. Só que esse ciclo ele é pernicioso, porque estatísticas já mostram, isso é estudo, na Espanha, em Portugal, no Brasil, que o ciclo, a escalada da violência, que cada ciclo vai aumentando, é uma escalada, e cada vez que eles têm a explosão, a violência ela é mais ríspida, ela é mais intensa, é mais dura. Então, é nesse momento que a mulher pode vir a perder a vida, que muitas perdem, são vítimas de feminicídio, porque nenhuma acreditava que seria. Então, o ciclo ele tem que ser cortado, precisamos do despertar, precisamos trazer efetividade, precisamos entender que relacionamento abusivo é crime e educar a sociedade. Precisamos de políticas públicas, sim. Eu vejo muito a necessidade de cuidar das crianças, no ensino básico, ter uma matéria, porque isso não é ensinado aqui no Brasil. Mas, por exemplo, no Chile, se eu não me engano, vou falar Chile ou Espanha, não me lembro. Lá a lei prevê a obrigatoriedade de ter uma cadeira para ensinar. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso, apesar de ter vários projetos já que não andaram na questão, porque sempre tem a questão política, que se fala de gênero, tem esquerda e direita, e isso realmente atrasa muito o Brasil, porque o importante é trazer o despertar, né? Entender que existe uma desigualdade, que essa desigualdade está matando homens e mulheres, porque o que eu penso que os homens, eles também são vítimas, né? Quando eu sempre falo que o patriarcado, pessoas despertas não são cúmplices do patriarcado, né? Parafraseando a Simone de Beauvoir, é o seguinte, os homens, quando eles despertarem, que eles também estão dentro desse estereótipo, com essas condutas repetidas, padronizadas, que é o macho, que ele é o melhor, que enquanto ele não despertar, ele também é vítima disso, porque quando ele desestabiliza a vida dele, ele acaba com a vida dele quando ele tira a vida da sua própria companheira, a mãe dos seus filhos. Então, assim, o patriarcado, ele destrói a família, destrói a sociedade como um todo. Então, nós precisamos despertar, trazer educação, que é o que eu sempre falo, por isso que a Lei Maria da Penha despertou, ela me despertou, ela vem despertando as pessoas, entendendo que realmente não é mimimi, que é uma situação, uma questão de Estado, né? Uma questão de segurança pública, o crime contra as mulheres. E é o que eu sempre uso nas palestras, né? Que nós precisamos despertar, eu gosto de uma frase muito forte do Victor Hugo, que diz que não há força capaz de mudar uma ideia cujo tempo tenha chegado. Para mim, esse tempo chegou desde a Lei Maria da Penha, desde quando o STF declarou a sua constitucionalidade, dizendo que precisamos, sim, criar uma nova história, um novo paradigma, a sociedade precisa quebrar culturalmente, né, essa diferença que nós temos na história de mulheres morrerem, sofrerem por serem mulheres. Tanto é que no nosso caso vem do Brasil colônia, quando nas ordenações filipinas o homem tinha o direito sacramentado nas ordenações, legitimado que ele poderia matar a mulher se desconfiasse que ela estivesse o traído. Não precisava ter certeza. Daí foram um caminho muito lento, até a Lei Maria da Penha, dentro do direito, para mim ela é um divisor e é um marco, e é a hora do despertar. Eu acho que não há força capaz de mudar essa ideia que chegou hoje, do despertar. Eu estou fazendo a minha parte. Espero que eu tenha cumprido a minha missão aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutora Maria Constantino, primeiramente, gratidão pela presença, a senhora foi muito aclamada aqui, conforme eu já lhe disse, e eu acho que assim, o melhor de tudo foi a reflexão, as reflexões que vieram com as palavras da senhora. É só olhar aqui do lado, no chat, as manifestações de agradecimento, acho que foi muito bacana. Eu concordo com tudo que a senhora disse, eu acho que é preciso haver uma mudança de conscientização de todos, tanto das mulheres que aceitam esse tipo de situação, como dos homens que impõem esse tipo de situação.
Então, eu acho que essa conscientização é fundamental. Antes de eu passar a palavra para as professores, que certamente vão querer falar também, e as perguntas do chat, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica, eu vou lhe explicar por quê. Eu sou analista judiciário, sou licenciado do Tribunal de Justiça do Pará, trabalhei com assessor, durante assessor por muitos anos. E a última vara que eu trabalhei foi a vara de violência doméstica de Marabá, no Pará. Tem até alunos meus aqui, vários. E a gente tinha uma média de 15 a 20 medidas protetivas por dia. A gente também. 15 a 20 medidas protetivas por dia. E onde chega aqui a minha reflexão? Eu acho que a Lei Maria da Penha tem um defeito. Ela é perfeita, tirando um problema. Quando a mulher que está sofrendo algum tipo de violência, ela se apresenta ao delegado e o delegado requer a medida protetiva, esse lapso temporal que o juiz tem um prazo, não me recordo se 24 ou 48 horas, 48 para analisar a medida protetiva, ela está sem proteção. E muitas das vezes acontece da pessoa encontrar com ela, cercar com ela, e a gente tem casos de óbitos acontecendo isso. Então, onde que chega a minha reflexão junto com a minha pergunta? Houve até uma alteração, salvo melhor juiz em 2019, na Lei Maria da Penha, permitindo que delegados estipulassem a medida protetiva, né, onde não tem juiz, não é isso? Se eu não me engano, seria isso mesmo. Eu acho que seria muito válido se o delegado mesmo, não sei, não em todos os casos, a senhora acha que não? Mas já dá a medida protetiva, no sentido de efetividade. Qual que é a opinião da senhora? Olha, as medidas protetivas aqui em Belo Horizonte, no mesmo dia, são concedidas, os 4 juízes. A gente tem até 48 horas, mas são concedidas 24 horas. A única coisa que é inconstitucional um delegado conceder. No caso, até essa lei já está em análise no STF para inconstitucionalidade, que, no caso, na hipótese de comarca não ser sede, o delegado ou até o policial, se não tiver delegado policial daquele lugarejo poder conceder, é totalmente inconstitucional. Eu acho que o STF vai declarar inconstitucionalidade, mas eu acho que a gente precisa usar sistema de tecnologia de informação, de informática, para poder agilizar mais isso. Nós, aqui em Belo Horizonte, ainda estamos no papel. Então, assim, as delegadas têm que fazer o papel e depois leva para a gente. E a gente fica todo dia, cadê a medida? Porque todo dia chega 15 e 20. Então, assim, a gente fica esperando e na hora que chega já concede. Já analisa todos. Então, assim, o juiz é responsabilidade do juiz. A gente tem até 48 horas, mas eu nunca uso 48 horas, né? É no dia que chegou. Só que eu acho que tinha que ser esse trâmite, esse tempo ocioso do processo que a gente perde. Você vê que o processo eletrônico ele anda muito mais rápido, não tem mais esse tempo ocioso, de bater carimbo, fazer pasta e colocar. É o que eu acho que é importante fazer, sabe? Eu vejo assim. Porque justamente essa burocracia processual que cria esse espaço de tempo, né? Mas a minha pergunta seria... Tem muita coisa para aprimorar. Mas isso precisa, sabe do quê? É o que eu sempre falo, tudo quando você vai para o tribunal pedir com relação, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eles começaram a informatização primeiro das varas criminais. A violência doméstica ainda não foi. Então, você vê que a questão da desigualdade de gênero, a conscientização da necessidade, ainda é muito presente. Os tribunais, né, a maioria, majoritariamente, assim, nos órgãos superiores, são homens. Então, assim, eles não têm essa consciência. Precisa de despertar? Sim. Precisa entender que a prioridade era a vara de violência doméstica, sim, ser informatizada. Obrigado pela resposta, doutora. A gente vai trabalhando, né? A gente vai... Agora, eu vi um aluno falando aqui, eu posso responder? Porque eu não falei na palestra, mas sobre a questão da lei que protege mulheres, não protege homem, né? Que isso aí foi muito a celeuma na época, quando a Lei Maria da Penha foi promulgada e falava, não, aí os juízes começaram a aplicar durante 6 anos, para o homem também, o princípio da igualdade, lógico que não. Essa lei é um microsistema, é uma lei de ações afirmativas para proteger a mulher. Então, como você vai proteger quando existe desigualdade? Tratando, então, é uma microsistema afirmativo positivo. Você vem com ações positivas para poder botar ela em igualdade. E, olha, posso te falar, na prática, é exatamente isso que eu vejo. Então, não existe essa igualdade, é inconstitucional porque o homem não tem direito, porque no Brasil o índice de violência dentro dos lares é contra mulheres, não contra os homens. Pode acontecer contra homens também, mas é muito maior, então a gente precisa
acertar, né? Igualar, acertar essa desigualdade, foi o que o STF decidiu, que demorou 7 anos, aí foi a certidão de nascimento da lei, quando realmente declarou e parou essa discussão. A economia material de Aristóteles, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Exatamente. Exatamente. Professora Kelly, agora a palavra está com a senhora, que a senhora está se coçando para se manifestar. Fique à vontade. Eu não estou me coçando, não, porque eu estou de fã, que eu não sou da área, né? Então, eu deixo o debate para vocês. Eu tá bom. não sou da área, não passei por nenhuma situação de violência. Meu pai era meu herói, viu, doutor? Então, assim, entendo também, né, a situação, mas eu acho que eu sou um pouco machista, né? Assim, justamente em função da criação, e a gente sempre está num processo de aprendizado, né? E eu deixo aí o debate, passar as perguntas para os alunos, tá, Bel? Combinado, professora Raquel, agora a palavra está com a senhora. Eu estou me coçando. Tem muita vantagem. Eu queria, assim, agradecer demais. Acho que o que a doutora nos passou hoje, eu acho que é preciso, antes de entender direito, querer se abrir, né? Você entender o que é uma minoria, né? A gente vê a maioria da população é negra. É a maioria da população que está aqui, ó, nessa telinha. É a maioria da população. Quantos professores... eu estou falando que é uma realidade social, né? Então, quando a gente silencia direitos humanos, quando a gente silencia, a gente caminha para a morte de uma sociedade. Então, todas as vezes, é a mesma coisa, doutora. A senhora já deve ter ouvido muito falar da mesma forma, né? Por exemplo, a gente está reclamando de quê? O Joaquim Barbosa não é preto, não era ministro do Supremo? Né? Aí a gente começa a naturalizar um negócio que não deve ser naturalizado. Da mesma forma, gente, nossa, mas a Carmen Lúcia está lá, nossa, Rosa Weber, gente. Mas a Carmen Lúcia sempre... Há 10 anos atrás, quantas mulheres tinham no pleno, como ministras do STF? Né? E ainda hoje, se nós somos a maioria da população, a gente tinha que ser mais representado. Então, assim, é muito óbvio o patriarcado e o machismo da sociedade. Nós somos machistas, como nós somos racistas. Isso é natural. E não é porque o homem é do mal e a mulher é do bem, nem não. Porque o... Não é. E o homem, a senhora bem disse, é fruto desse machismo, ele é vítima também. Por que é que eu digo isso? A gente, quando eu estou dirigindo e acontece uma baianada na minha frente, eu confesso que eu fico assim, nossa, mulher retardada. Isso acontece. E é isso que a gente tem que mudar para a gente não passar isso para os nossos filhos não aprenderem isso. Então, no início do outro semestre, a gente teve uma semana inaugural no Direito, em que eu participei junto com o pessoal eu sou do Direito, e eu participei junto com o pessoal da Psicologia. E a gente falou justamente isso, doutora, que o quão essencial é para que a Maria da Penha tenha efetividade o acompanhamento desse. O judiciário prende, que o judiciário defere medida protetiva, porque esse cara, ele aprendeu a bater em mulher. Então, quando for concedida uma medida protetiva para a mulher, vai bater nela. E se ela tiver que voltar para casa por questões financeiras, porque não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, porque ela não tem outra alternativa para comer, né? Porque ele batia nela, mas as latas de comida estavam cheias, né? Ele batia nela, mas as frutinhas do bebê estavam lá na geladeira. Aí ela volta para casa, ela não tem o que fazer, né? Aí ela volta para casa e submete a isso de novo. Isso vai acontecer de novo, não porque a mulher é retardada, é porque o cara não aprendeu que não deve, que não pode. Por isso que eu digo que tem que haver uma interdisciplinariedade muito grande entre o direito e a psicologia. Entre educação básica, né, na escola, né? As mulheres não têm que ser ensinadas a passar uma vida de lacinho rosa na cabeça procurando um homem para poder fazer feliz. E é isso que a gente aprende na educação básica, né? Então, eu acho que é fruto de política pública junto com essa efetividade do Poder Judiciário.
tanto que essa lei foi boa e para despertar a gente, para a gente começar a achar natural o deferimento de uma medida protetiva, para a gente começar a achar natural ter leis que protegem mulher, né? Muitas vezes o fato é que faz nascer o direito, mas quando a norma vem e a gente se vê obrigada a seguir uma norma, a gente vai adequando padrões, a gente vai formando um padrão diferente. Então eu acho que é isso que a gente que é mais do que imprescindível e necessário. Uma pergunta que eu queria que a senhora falasse foi um desabafo de um aluno aí. Foi tanta coisa no chat que eu confesso que eu queria ter sido mais diligente para pegar várias perguntas, mas tem uma que eu achei interessante. Um aluno diz que lá na comarca dele, o juiz usa o artigo 16 da Lei Maria da Penha para arquivar o processo. Ele fala que a lei é utilizada e mesmo havendo um questionamento judicial sobre a aplicabilidade do artigo 16, lá na comarca dele, ele fala assim, é aplicado o artigo 16 frequentemente como forma de arquivamento do processo. Lógico, se a mulher não quiser representar, não quiser prosseguir, aí arquiva. Eu acho que todos os crimes referentes à Lei Maria da Penha não podiam ser mediante representação. Tinha que ser ação penal pública incondicionada. Incondicionada, é isso. Né? É porque muitas vezes ela volta para o lar, não porque ela quer, mas porque ela precisa, né? Então ele vem questionando. Ele vem questionando isso. Eu falei justamente isso. Não tem o que o juiz fazer, mas se ela a medida justamente tem isso. esse requisito, né? A mulher é titular, o Ministério Público pode pedir como substituto processual, mas é ela que tem que manifestar. Então, assim, não pode, o juiz não pode dar. O juiz pode aumentar, né? Tem um artigo 17, 18, que o juiz, no caso, na hipótese se agravar, pode aumentar de ofício, mas eu nunca aumentei de ofício. É sempre o Ministério Público pede. Mas, assim, uma situação grave que bate, assim, o juiz pode, mas não pode conceder de ofício, não. É porque tem que educar, a mulher tem que educar, não tem jeito. Queria, mais uma vez, assim,